Fala investidor, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou criador do site Poder de Investimento e hoje nós vamos dar início ao nosso mini curso completo sobre análise técnica. Então, para quem me conhece, já sabe que eu gosto de estabelecer metas aqui e eu falei que quando eu batesse 2.000 inscritos eu ia trazer um curso completo sobre análise técnica para vocês. Então aqui está. Essa vai ser uma aula introdutória, onde eu vou falar um pouco mais sobre o que é análise gráfica, análise técnica, price action, tempo reading, vou comparar, te mostrar todos os tipos de análises e falar se realmente funciona, né? Muita gente fala que a análise técnica não funciona, então eu vou tirar todos esses mitos que costumam falar sobre análise gráfica e explicar para vocês exatamente o que é, né? Qual a diferença entre análise gráfica, análise técnica, price action. Mas enfim, vamos então à primeira aula do mini curso completo sobre análise técnica. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é análise técnica ou análise gráfica. É basicamente estudar o gráfico ali, né? Analisar o gráfico de um ativo para ver se tem mais probabilidade de cair ou de subir, possíveis caminhos que o preço desse ativo pode seguir, né? E não só ativos da bolsa. Na verdade, a análise técnica funciona para tudo que você consegue colocar em um gráfico praticamente que tenha memórias de preços. Então, tudo aquilo que é formado por negociações, por movimento ali de preços, pode ser analisado graficamente. Inclusive, um fato interessante foi a questão da Covid-19, né? Vocês podem ver que no Jornal Nacional, os outros jornais, eles sempre estão analisando ali a média móvel de 9 para ver se está em ascendência ou descendência, qual que é a tendência de agora para frente. Então a gente vê que serve para quase tudo, né? Até mesmo o número de mortes ali utilizam a análise gráfica, a análise técnica, para saber se a tendência é de alta, é de queda, está estável. E a verdade é que a análise técnica existe há muito tempo. Então o primeiro registro de análise técnica, com esses gráficos de candles que a gente vê hoje, aconteceu no século XVIII, tá? Era utilizada para ver o preço do arroz, para fazer recomendações de compra ou de venda do arroz de acordo com o que o gráfico indicava, tá? Mas então, vamos direto ao segundo ponto. A análise técnica realmente funciona? Aí que vem uma contradição. Muita gente afirma com todas as letras que a análise técnica não funciona, que é por ilusão. E eu digo que essas pessoas não sabem o que é análise técnica. Então, como eu já falei, a análise técnica vai nos ajudar a ver os possíveis caminhos do ativo, se tem mais probabilidade de subir ou cair. Muita gente acha que a gente simplesmente olha um gráfico ali qualquer e a gente sabe exatamente para quanto vai o preço, quando vai, né? Para que lado vai, e não é assim. Então a gente trabalha com probabilidades e não é um gráfico qualquer, tá? Então é um gráfico trabalhado, vai depender de vários outros fatores. Então assim, a análise técnica funciona? Funciona, só que não do jeito que a maioria fica imaginando quando não conhece a fundo ela. Então, para você que acha que a análise gráfica, a análise técnica é olhar um gráfico ali e falar exatamente para onde o preço vai, você está errado, tá? Inclusive eu vejo muita gente falando aí, criticando, eu vi um padrão gráfico ali e era para ter subido, só que na verdade caiu. A análise técnica não funciona. Então assim, não é isso, tá? Ninguém é adivinho. A única forma de você saber exatamente para onde o preço vai é com uma bola de cristal. Infelizmente eu não conheço ninguém que tenha, tá? A não ser que seja por informações privilegiadas, enfim, mas esse já é outro assunto. Então, vamos lá para o primeiro ponto. O que é análise técnica? É uma análise do gráfico que vai nos dizer os possíveis caminhos do preço. Segundo ponto, realmente funciona? Sim, realmente funciona, desde que você saiba utilizá-la. Saiba que não é uma coisa 100%, tá? A gente trabalha com probabilidades e como qualquer coisa que envolve probabilidades também tem a chance de dar errado. E é por isso que eu vou mostrar nesse curso também que não é simplesmente analisar os gráficos para se dar bem nas operações. A gente tem que ter diversos outros artimanhas ali para ter operações realmente lucrativas que vai nos dar retorno no longo prazo. E agora eu vou falar um pouco mais para vocês também sobre os tipos de análise. Então muita gente ouve análise gráfica, análise técnica, price action, tape reading e não sabe qual que é a diferença deles, qual que é melhor, qual que é pior. Então eu vou falar um pouco mais nesse vídeo aqui também. Na verdade, nós temos 3 principais divisões ali. Análise técnica, price action e tempo reading, que são os que mais usam para day trade, swing trade. Análise técnica e price action são tipos de análises gráficas. Na atualidade, muda muito pouca coisa entre elas. É mais a forma com que você atua do que realmente mudanças significativas nelas, tá?
Então a gente tem análise técnica, análises mais voltadas para indicadores, então vou falar mais à frente aqui no curso, que a gente tem médias móveis, como é o caso lá do Jornal Nacional, que usa a média móvel de 9 períodos para estabelecer se está em alta ou em queda lá o vírus. A gente tem também outros indicadores que podem indicar compra ou venda de forma mais objetiva. Então a análise técnica, em geral, é uma análise gráfica mais objetiva. E o Price Action já é uma análise gráfica mais crua, então sem indicadores, mais subjetiva, porque vai olhar padrões gráficos, figuras gráficas, a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, a principal diferença a princípio deles é que a análise técnica vai usar mais indicadores e a Price Action vai usar o gráfico cru, sem indicadores. Só que a verdade é que com o passar do tempo, as coisas vão se unindo. Então, hoje eu não vejo ninguém assim que realmente usa o Price Action sem nenhum indicador. Então, até mesmo os maiores utilizadores aí do Price Action também usam ali uma média móvel, uma banda de Bollinger para auxiliar nas suas operações. Então, acabou que virou quase que uma coisa só. Vai mais na forma de operar, se vai dar mais ênfase para o movimento dos preços ou se vai dar mais ênfase para os indicadores, tá? E o terceiro tipo, que já foge um pouco da análise gráfica, é o Tape Reading. O Tape Reading vai analisar a atitude dos compradores e vendedores. Então, ele vai lá olhar o livro de preços, vai ver quem que está comprando, quem que está vendendo, onde teria uma agressão maior ali, se é na compra ou na venda. Então, ele vai analisar os negócios como um todo, né? Como que está sendo a movimentação desse preço, onde tem uma resistência forte ali, ou seja, muitos compradores, onde tem um suporte muito forte, muitos vendedores, e tá ali comprando e vendendo de acordo com isso, tá? Nesse curso eu vou tratar um pouco mais de análise técnica e análise gráfica de Price Action. Eu não sou especialista em Tape Reading, então não trato disso aqui. E agora, ligando o ponto 2, que seria se vale a pena utilizar a análise gráfica, com o ponto 3, que é os tipos de análises, eu queria mostrar para vocês também como que funciona o movimento dos preços. Então, muita gente, principalmente os iniciantes, acham que o preço de uma ação vai variar conforme os lucros delas crescem. Assim, no longo prazo, até tende a ser assim. As cotações tendem a acompanhar os lucros, só que não diretamente, tá? Quem define o preço de uma ação são os compradores e os vendedores. Na verdade, é que a Bolsa de Valores funciona como se fosse uma feira. Então, vamos supor que eu estou vendendo uma caneta dessa numa feira. O que vai indicar qual que é o preço dessa caneta? É claro que vai ter vários fatores por trás, né? Qual que é o material, quanto que é o gasto para fazer, mas em geral, quem vai definir os vendedores e os compradores. Então, por exemplo, se eu vender essa caneta lá por 50 centavos, eu vou vender. Se eu pedir 100 reais nessa caneta, não vou vender, provavelmente. Então, são os compradores e vendedores que definem o valor de um ativo realmente. É a famosa lei da oferta e demanda. Então, quem define o preço de uma ação são as pessoas que estão negociando. Se essa caneta estiver sendo negociada por 10 reais, é porque tem uma pessoa disposta a pagar 10 reais e uma pessoa disposta a vender por 10 reais. Então, vou até abrir minha tela para vocês aqui para mostrar como que funciona o livro de ofertas. Eu não vou entrar muito a fundo nisso nesse treinamento, tá? Mas é isso que dita o valor das ações. Então, vou abrir aqui o book de preços dessa ação aqui, por exemplo, CCRO. Vocês podem ver aqui que um lado mostra as ofertas compradoras e o outro lado aqui mostra as ofertas vendedoras. Um negócio acontece quando há um match aqui, né? Quando um comprador e um vendedor aceitam comprar e vender pelo mesmo preço. Então, é isso que vai definir o preço da ação. E aí que vem a ideia da análise gráfica. Quem que forma esses gráficos aqui? Compradores e vendedores. Quando a gente analisa um gráfico, a gente não está simplesmente analisando um gráfico. Estou analisando figurinhas aqui. Não, eu estou analisando como os compradores e vendedores estão se comportando. Muita gente começa a operar por notícias. É a pior forma que tem, tá? Mas o que a pessoa está operando quando ela vê notícias ali, compra ou vende? Ela está operando como os compradores e vendedores vão se comportar de acordo com aquela notícia. Então, por exemplo, a Petrobras vai aumentar o preço da gasolina para 10 reais. Então a pessoa fala, não, vou vender Petrobras aqui porque os vendedores vão querer vender a qualquer preço, então o preço vai cair. Então quem opera por notícia está justamente querendo adivinhar o que as pessoas vão pensar sobre aquela notícia.
E aí tem vários fatores negativos, tá? É a pior forma de se operar, até porque você teria que ter acesso a uma plataforma muito boa de notícias, que não temos gratuitas por aqui, tá? Para ter essas notícias em tempo real mesmo. Quando você recebe a notícia, você vai vender, você vai ver o preço já foi descontado, ou então até antes, tá? Nos dias anteriores. Então assim, é horrível. Mas só fazendo analogia, muita gente fala que a análise técnica não funciona e opera por notícia. Só que aí que vem a seguinte questão. Essa pessoa está tentando adivinhar o que os compradores e vendedores vão achar de uma notícia. Eu estou agindo de acordo com o que elas acharam, de verdade. Então assim, eu posso até presumir que a notícia vai ser ruim para a empresa, só que eu não estou nem aí para isso, porque eu vou ver aqui no gráfico o que realmente essa notícia quis dizer. Então assim, eu não olho notícia mais para operar. Eu não tenho que ficar preocupado com balanços de empresa na hora que eu estou fazendo trades. É diferente de investimentos, tá? Tem um vídeo no canal sobre isso. Se você quiser entender a diferença entre eles, acesse isso daqui. Eu simplesmente olho o gráfico e vejo como que os compradores e vendedores estão se comportando, já que são eles que vão formar esses preços. Então, os padrões gráficos que eu vou mostrar para vocês ao longo do curso são formados por compradores e vendedores. Não é simplesmente um gráfico estático ali. Quem forma esses preços, quem forma os padrões gráficos são compradores e vendedores. E há todo um estudo estatístico que fala que sim, respeita esses padrões, que é uma boa operar por isso. A gente vê ótimos resultados, tá? E eu também gostaria que vocês não confundissem as coisas, tá? Muita gente, quando vê algum post meu sobre análise gráfica, algum vídeo até, análise gráfica não funciona, já está comprovado que 95% das pessoas perdem. Não confunde day trade com análise gráfica, tá? Grandes fundos utilizam a análise gráfica para fazer posições de longo prazo. Então, day trade e análise gráfica estão correlacionados um pouco, por quê? Porque a melhor forma de operar day trade ou é para análise gráfica ou para o tape reading, né? E a maioria das pessoas escolhem a análise gráfica. Mas a análise gráfica serve para quase tudo. Para montar posições a longo prazo no momento certo, para fazer swing trade, operações de alguns dias, né? Fazer position trade, operações de vários dias. E a análise gráfica é basicamente isso. Analisar aqui o gráfico para ver como os compradores e vendedores estão se comportando e aí definir os possíveis caminhos do preço do ativo, tá? A gente não tem certeza, mas a gente tem a estatística do nosso lado. As maiores probabilidades de acontecer algo. Mas Pedro, como que funcionam esses gráficos? Você falou aqui que depende dos compradores e vendedores, mas como eles são formados? Então aqui a gente tem que entender primeiramente o livro de ofertas, que eu já mostrei aqui para vocês. Então esse daqui é o livro de ofertas. A gente vê que a gente tem compradores e vendedores e vai surgir um negócio aqui quando eles combinarem. Então a gente tem aqui uma oferta de compra de 100 unidades a 12,37, uma oferta de venda de 100 unidades a 12,38. Então, se um desses dois lados aqui entrar em consenso, eles vão fazer uma operação. A gente pode ver aqui também que já diminuiu. Então, pode vir também pessoas de fora querendo vender mais barato que isso daqui, ou querendo comprar mais caro que isso daqui. Então, são as pessoas aqui, de acordo com suas ofertas, que vão fazendo esse gráfico movimentar. Mas como que funciona a formação dos gráficos de candles, que são esses daqui? Então, cada um desses aqui são candles, ok? Então, primeiramente, eu vou te mostrar como funcionam os gráficos de candle. Então, pessoal, esse aqui é um material completo sobre esses gráficos, tá? Eu forneço só na minha mentoria, eu tenho uma mentoria paga também, se você tem interesse, olha aí na descrição, mas eu também vou fornecer para vocês, vai ser como um bônus desse curso que já é gratuito, né? Mas então vamos lá, aqui eu explico exatamente o que é os candles, como que funciona, eu vou deixar para vocês depois olharem com calma. Mas basicamente, cada candle vai nos dizer o preço de abertura, o preço de fechamento e a máxima e a mínima de determinado período, ok? Então, a gente tem os candles verdes, que o preço de abertura é embaixo, o preço de fechamento é em cima e tem sempre as máximas em cima e as mínimas embaixo. Então, aqui a gente tem o positivo, que é o mesmo que eu mostrei lá em cima, e aqui o negativo. O negativo já é o contrário, preço de abertura aqui, preço de fechamento aqui, máximas e mínimas. Mesma forma. Então, aqui, por exemplo, eu estou no gráfico diário. Cada candle vai representar um dia. E aí que a gente entra nessa questão do prazo gráfico. O gráfico de candles vai funcionar de acordo com o prazo gráfico, que vai ser o prazo de cada candle. Então, por exemplo, aqui eu estou no gráfico de CCRO, um dia. Então, cada candle aqui vai ser um dia. Ó, vai nos dizer que a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento de hoje. Então vamos ver, por exemplo, o funcionamento desse candle de hoje. Então a gente vê que abriu aqui,
ele chegou a cair um pouco, depois subiu até aqui e agora está aqui. Então vai depender do fechamento de hoje para ver como que vai ficar esse candle. Já ontem foi um dia de queda, então ele abriu aqui em cima, chegou até a subir um pouco, a gente pode ver aqui essa sombra, né? Deixa eu só arrumar aqui. A gente pode ver que teve essa sombra aqui de alta e depois acabou caindo, então isso aqui é um candle negativo. Então nesse caso eu coloquei os verdes positivos e os vermelhos negativos. Então aqui a gente pode ver uma sequência de candles, cada candle representa um dia. Já aqui, cada candle vai representar 60 minutos. Então a gente pode ver o gráfico aqui e cada candle representando 60 minutos. Eu posso também diminuir esse prazo gráfico, por exemplo, 15 minutos. Aí cada candle vai ser 15 minutos. A gente pode ver que esse mesmo gráfico aqui à direita está sendo representado aqui na esquerda, só que em um tempo gráfico menor. Posso colocar, por exemplo, 1 minuto. Então a gente vê que fica bem mais volátil mesmo, né? O gráfico de 1 minuto. E cada candle aqui vai representar 1 minuto. Então, no funcionamento do gráfico, a gente tem o quê? Primeiro, a gente tem que entender o livro de ofertas para saber como que o preço vai se movimentar. Depois, a gente tem que entender como que funcionam os gráficos de candles. Vou deixar lá o e-book para vocês, bem completo, tá? Vai até mostrar alguns padrões de alta, padrões de baixa, como que funcionam os candles. Também temos que entender o prazo gráfico para saber como que funciona aqui a formação de cada candle. Também tem aqui no e-book, tá? Aqui eu mostro como funciona exatamente os prazos gráficos, tá? Inclusive quais prazos gráficos que a gente utiliza para cada tipo de operação. Day trade, swing trade, o funcionamento do pregão, que eu mostro que é um candle semanal. Então aqui é interessante o seguinte, um candle do gráfico semanal representa 5 candles do gráfico diário. Então a gente pode ver aqui, ó, 5 candles representando o mesmo candle. Se a gente abaixar mais ainda, esses mesmos candles representar aquele único candle lá semanal. Então dá uma olhada lá no e-book, vou deixar na descrição aí para vocês baixarem. E aqui a gente entra também na questão das tendências. O que são as tendências? Então eu falei para vocês o que é a análise gráfica, né? Que é simplesmente olhar o gráfico ali, ver você vê os caminhos do preço, para onde eles tendem a ir, então aí que vem a tendência. Muita gente vê tendência como assim, me fala aí para onde que o preço tende a ir. Então eu vou comprar se for para tender a subir, vou vender se for para tender a cair. Não é assim, tá? Tendência é mais para onde o preço está indo do que para onde o preço tende a ir. E, consequentemente, o preço tende a continuar indo para a mesma direção. Então vem até aquela frase, nunca opere contra a tendência. E agora, nesse finalzinho de aula, eu vou te explicar como identificar a tendência em menos de 1 minuto. Vamos lá. Se o preço estiver subindo, a gente tem a tendência de alta. Se o preço estiver caindo, a gente tem a tendência de baixa. Se o preço estiver de lado, a gente tem a tendência lateral. Ponto. Não tenta dificultar o que é simples. Vamos ver aqui alguns exemplos. CCRO3, o preço está caindo. Dá para ver aqui nessas linhas, que depois eu vou mostrar para vocês o que é, o preço está caindo. Tendência de baixa. Se a gente olhar aqui um prazo mais curto, o preço está subindo, tendência de alta. Então, a gente também tem tendências dentro de tendências, mas isso é assunto para a próxima aula, onde eu vou falar um pouco mais de tendência. Esse preço aqui está caindo ou está subindo? Deixa eu até aumentar esse gráfico aqui para vocês. Subindo, né? Então, a tendência é de alta. Acabou, é isso. Está subindo, alta. Está caindo, baixa. Está de lado, lateral. Acabou. Tendência é isso. Para onde o preço vai, a gente vai definir de acordo com outros estudos que eu vou mostrar mais para frente. Mas tendência, o conceito de tendência é simplesmente ver para onde os preços estão indo. Então, pessoal, essa aula foi mais uma introdução, apesar que eu já entrei um pouco aqui na análise gráfica em si. Eu queria mais dar boas-vindas para vocês nesse mini curso. Não vai ser um curso que eu vou te ensinar tudo sobre análise técnica, até porque é muito amplo, mas vou te dar uma base muito boa. Se você ainda está um pouco perdido, ainda não ganha dinheiro com esse tipo de operação, vê esse curso aqui até o final, vai te dar uma base muito boa até para você começar a ganhar dinheiro com isso, tá? Então é isso, deixa aqui também nos comentários o que você achou da aula, se te ajudou de alguma forma, quais as dúvidas que você tem e até a próxima aula. Fui!